Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui seguimos na nossa missão de ensinar. Eu espero que todos aí estejam bem, se cuidando e tentando se adaptar a esse novo momento de aulas remotas. Para facilitar a nossa vida, eu resolvi regravar não, né? Gravar a aula que já foi ministrada de forma presencial, até porque muitos colegas entraram agora na disciplina. Esse conteúdo vai ficar disponível para vocês, para quem tiver o link lá do meu YouTube. Essa disciplina exterior e julgamento é dividida entre dois professores. Eu, professora Neide, fico com a parte de exterior e julgamento de equinos e professor Felipe fica com a parte de exterior e julgamento de outras espécies. Nessa aula contribuíram comigo muito, né? Leidiane de Jesus Mendes e Ludmila de Fátima Leal, minhas mestrandas, e que ministraram essas aulas por algum tempo para os nossos alunos de graduação de forma brilhante. Então, vamos falar de cavalos. Cavalos geralmente geram, ficou horrível, né? Ficou redundante, mas normalmente os cavalos geram fascínio e desconforto, geralmente nas pessoas. É mais ou menos assim, igual piqui, eu falo, né? Ame ou odeie, porque aquela pessoa que fala assim, eu como um pouquinho do arroz, quando você faz arroz com piqui, tá querendo ser gentil, né? E falar com a gente que não gosta de piqui. Mas infelizmente, como a disciplina é obrigatória, vocês aí que estão me assistindo, eu sei que tem muitos que não gostam de cavalo, vão precisar ter um pouquinho de paciência e estudar essa parte. Pode servir, inclusive, para que vocês entendam outras disciplinas relacionadas a outros animais. Por quê? O exterior e julgamento, a base, vamos dizer assim, óssea, a base de nomenclatura zootécnica, é a mesma para diferentes espécies. Cães também têm cabeça, pescoço, né? Tronco, membros, espádua, cauda, cernelha, andamento marchado. Tem cães que não têm andamento marchado. Então, assim, cada espécie tem as suas particularidades, e dentro das espécies, as raças. Então, vamos lá ao nosso assunto. Como que eu queria que vocês entendessem, né? É que avaliar o exterior, né, a morfologia do equino, é importantíssimo para que a gente avalie a conformação de cada raça. O que é o corpo padrão de cada raça? Que está relacionado às características daquela raça, também com as suas qualidades e seus defeitos, independentemente da função. Espera-se que um animal de corrida não seja tão confortável, vamos dizer assim, na montaria, se comparado com um animal de célula marchador. São animais com propósitos diferentes. E aqui eu vou estar dando sempre exemplos bem gritantes assim, para que vocês entendam, né, tentando passar da melhor maneira possível sem a presença física de vocês. Mas se tiverem dúvida, todos os meus canais de comunicação estão aí disponíveis, né? Tem YouTube, tem WhatsApp, tem os meus e-mails, e assim que as dúvidas forem aparecendo, pessoal, mandem para não esquecer. Pode ser que até na hora que vocês mandarem, eu não vou conseguir responder imediatamente, porque a gente está fazendo, né? Além disso tudo que vocês sabem que o professor faz agora, a gente ainda é editor de vídeo, né? YouTuber, fica gravando os negócios aqui, nem sempre dá certo. E aí a gente continua a falar dessa conformação do cavalo. O que é conformação? É a aparência geral do animal, que vai, né, nos levar a se enquadrar nos padrões da raça, de cabeça, pescoço, tronco, membros. Algumas coisas são gerais, mas a maioria delas são padrões específicos de cada raça. Cavalo é cavalo em qualquer lugar do mundo, cavalo é cavalo, mas nós temos cavalos de tração, nós vamos ver nas aulas para frente, raças que são para salto, para montaria e para diversas outras possibilidades aí que a gente tem com o cavalo. Então, a conformação do corpo do animal
é relacionada com a estrutura corporal. Por isso que a anatomia é tão importante, gente. A base óssea, né, que a gente discute tanto lá na equidiocultura e fala das regiões zootécnicas e bate mesmo nessas informações, é importantíssimo. Por quê? Em qualquer espécie, né, vai ser joelho zootécnico, vai ser jarrete, né, tem a linha do jarrete lá que é importante para as vacas de produção leiteira, tem o arqueamento de costelas, que é importante também lá em gado de corte. Então, assim, são bases ósseas que são importantes, que vão estar relacionadas com a eficiência na condução de tarefas. A gente, outro exemplo gritante, num galope eu não vou esperar o mesmo rendimento de um miniatura, que tem o corpo, né, menorzinho, de um animal de corrida. Ele vai perder. Num galope a curta distância, ninguém vai ganhar do quarto de milha, porque foi um animal selecionado a vencer nesse galope de curta distância, que é um quarto de milha, né? E outra coisa mais importante ainda, por isso que a gente precisa estudar exterior e julgamento. Por quê? Quanto mais próximo da boa conformação, da conformação ideal e das proporções ideais, o animal vai tender a ter menos lesões, e menos lesões vão melhorar a vida útil daquele animal. Ele vai atuar melhor, de forma mais eficiente, por mais tempo e sofrer menos com, né, as atividades que forem impostas a ele. O animal é para o trabalho, então essas atividades ele vai desempenhar por mais tempo de uma forma mais eficiente. A vida útil do animal vai ser por mais tempo. E aí a gente continua falando, mostrando essa imagem aqui, ó, da proporção, né, da conformação e do propósito. Nós precisamos entender, num primeiro momento, que nós temos, ó, a cabeça do animal com uma angulação aqui, ó, adequada com o pescoço com uma angulação adequada com a paleta, desculpem, patela. Patela é aqui, por isso que estava me dando confusão. Apaga tudo com a linha da espádua ou paleta. Para padronizar, gente, falem sempre espádua. Essa imagem aqui é uma imagem que eu não sei de onde as minhas alunas tiraram, mas está o nome aqui paleta. Não está errado também não, mas espádua eu prefiro considerar espádua para não ter essa confusão e a gente falar errado patela. Então, é linha da espádua que tem a mesma angulação com a linha do braço. Ó. O braço do cavalo é contíguo aqui, ó, ao peito do animal e fica envolvido em muita musculatura, né, para ter toda essa, aguentar todos esses impactos. E aí, do anterior do animal, vocês imaginem um salto, né, porque tem um momento do pouso do salto que o animal vai, né, animal, cavaleiro, sela, tudo ficar em cima mais do centro de gravidade aqui do animal. E é o mesmo ângulo, ó, se vocês forem observar, de uma proporção adequada aqui, ó, de quartela, o ângulo da quartela, um animal bem angulado. Então, todos esses ângulos e proporções, da mesma forma, nós temos os ângulos aqui, ó, né? Anca, isquio, soldra e ângulo da perna com jarrete. Então, nós temos toda essa parte aqui de observações no animal. Obviamente, com o curto período de tempo que eu tenho aqui na disciplina, a gente não consegue explorar a fundo todas essas medidas que podem ser feitas. Eu preciso pegar, né, informações importantes dos tópicos do módulo de equidiocultura e colocar aqui para vocês, né, da parte de exterior e julgamento de equinos. Umas medidas importantes que eu sempre gosto de citar, né, temos aqui, ó, altura na cernilha, lembram lá? Processo espinhoso mais alto da vértebra torácica, onde a gente mede a altura do cavalo, no número 1. No número 2, nós temos, né, a altura da garupa, ó, aqui na junção, né,
sacroiliaca, nós vamos ter a altura da garupa do animal. Essas medidas têm que ser proporcionais. Se o animal for mais alto na garupa, ele pode ser menso, né? Ele é menso, mais alto na garupa do que na cernelha. E também nós temos a altura de codilho. Aqui a ponta do olecrano da una, né, é o codilho. Então, nós temos essa altura aqui para poder medir no animal. Na sequência, nós podemos observar nessa outra imagem, né, as linhazinhas vermelhinhas, que nós temos, ó, altura do costado, aqui no número 4, ó. Nós vamos pegar, né, lá da cernelha e vamos até aqui na região, né, do ciliadouro do animal. Nós temos o comprimento do corpo lá da articulação escápulo-humeral, a ponta da articulação escápulo-humeral até a ponta do osso fêmur, aqui, tá? Nós temos o comprimento de cabeça, ó, da ponta do focinho, né, até a nuca do animal, e nós temos, né, o comprimento aqui, ó, de pescoço, no número 7, comprimento de pescoço. Reparem que a gente mede o comprimento reto, mas o pescoço do animal precisa ter essa curvatura natural aqui, ó, de aproximadamente um S. Nem super flexionado, nem super estendido. Isso vai impactar diretamente na condução do animal no momento em que se usam as ajudas, né? No caso da equitação. Por quê? Se eu estendo demais o pescoço do animal ou flexiono demais o pescoço do animal, eu posso travar aqui, ó, né? A asa do Atlas, que é a vértebra cervical número 1, com lá, ó, o processo do osso occipital, processo lateral do osso occipital. E se eu travo, fica mais difícil para o animal fazer movimentos lateralizados com o pescoço. E eu tenho que conhecer anatomia, tenho que conhecer exterior e julgamento para determinar um animal bom de equitação, por exemplo, né? As outras medidas aqui, algumas medidas de morfometria, né? Nós temos os perímetros, o perímetro torácico, assim como vocês medem em outras espécies. É possível fazer estimativa, né, do peso corporal do animal pela utilização de medidas da circunferência torácica com alguma exatidão. E aí a gente consegue, por exemplo, numa fazenda que não tem balança, avaliar o peso dos animais. Nós temos o perímetro do antebraço, aqui, ó, no meio exatamente no meio do comprimento, né? Entre a articulação do húmero, ó, húmero, rádio, ulnar, e a articulação do joelho zootécnico aqui, ó, tá? A articulação, ó, dos ossos do carpo com rádio e ulna. Então, nós temos aqui, ó, o perímetro de braço. O perímetro de joelho, nós temos exatamente, né, aqui na articulação intermediária dos ossos cárpicos. Nós temos o perímetro de canela no meio do osso metacárpico, a gente mede o comprimento e no meio do osso a gente faz o perímetro. E aqui nós temos o perímetro de boleto, que é aqui, ó, na articulação metacarpo-falangiana. E depois do boleto aqui, só para a gente lembrar, né, não tem perímetro, mas é a região de quartela, que a gente mede a angulação também, que é importante, né, para que o animal não seja nem muito fincado, ou seja, com as quartelas muito em pés, e nem, que a gente fala, né, muito sapateiro, com as quartelas muito flexionadas e muito deitadas.
ambas as posições pós-parto, elas muito fincadas, elas muito deitadas, vão promover, né, podem promover problemas para o animal e também desconforto do cavaleiro, principalmente se for muito fincada, né, o animal é que a gente fala assim, um animal mais duro. Se for muito flexionado, a gente tende a ter lesões, né, mais frequentes nos flexores. Passando para frente, nós temos aqui algumas medidas de ângulos, né? A gente tem o ângulo escápulo-solo, a gente passa uma linha no meio, né, da escápula e vai como se ela estivesse tocando o solo, projetando para tocar o solo na frente do animal. O ângulo, né, escápulo-humeral, que nós vamos medir, né, pelo meio aqui, ó, dos dois ossos, do eixo dos dois ossos. O ângulo húmero radial, que nós vamos medir também o eixo dos ossos, e aqui nós temos, ó, no posterior, né, no membro pélvico do animal, nós temos o ângulo coxo-solo, vai descer até chegar aqui no solo, e temos também, né, o ângulo coxo do osso coxal com o fêmur, né, o ângulo coxo-femoral, e nós temos o ângulo fêmuro tibial, que nós vamos medir também pelo eixo desses dois ossos longos aí, para a gente poder trabalhar com equidiocultura. Uma das medidas que é um trabalho bem antigo, né, que é o sistema de proporções de Lesbre, relaciona, né, para o cavalo de sela que o comprimento da cabeça, né, aqui vocês vejam, foi até desenhadinho na figura, justamente para nos mostrar isso, né, que o comprimento da cabeça, um comprimento de cabeça é o comprimento, ó, do pescoço, o comprimento da espádua, a altura do animal aqui, ó, são da ponta da articulação escápulo-humeral ao solo, são 2 cabeças, são 3 cabeças do comprimento de corpo aqui do animal, ó, da articulação escápulo-humeral até, né, a ponta da nádega aqui, e nós temos, ó, no tórax, uma cabeça aqui, ó, na coxa, desculpem, na região de garupa, na coxa, na perna. Então, assim, é um sistema antigo, mas é o que mais enquadra, né, para o cavalo de sela, porque tem essa formação desse quadrilátero aqui, ó, que o cavalo tem que ser todo bem proporcionadinho. Nem alto demais, nem baixo demais, nem comprido demais, nem curto demais. A gente vai ver diferentes raças nas próximas aulas em que o animal tendo o dorso lombo um pouco mais comprido, pode lhe dar mais impulsão, tendo um pouco mais de altura de pernas, dá mais amplitude de passada. Então, assim, são para outras raças que não as do cavalo de sela. Ah, professora, mas por que bater tanto em cavalo de sela? Por mais que provavelmente, né, muitos aí não vão lidar com equinos, você sempre vai ter aquela pergunta de alguém assim, esse cavalo é bom, tô querendo comprar esse cavalo é bom? Aí vai depender, sim, do propósito da pessoa com o cavalo e do que ela quer determinar, né, da função daquele cavalo ali para vocês. Aqui, né, uma outra representação, eu gostei muito dessa porque é bem coloridinha, né? Aqui das proporções, ó, o que é uma cabeça, né, pescoço, escápula, aqui, ó, né, a garupa, a coxa, a perna, até chegar ao solo, 1,5 cabeças. Varia um pouquinho de literatura para literatura que a gente pega, tá? Esse aqui tem o link de onde eu tirei a informação, né? 1,5 cabeças aqui, ó, do braço ao solo, né? 1,5, meia cabeça aqui, ó. A cabeça do animal tem que ser proporcional, né? O comprimento com a largura de cabeça. Aqui, né? A profundidade, né? Torácica do animal. E aí várias outras proporções que foram sendo desenvolvidas a partir do inicial lá de Lesbre, que se não me engano é de 1930, alguma coisa assim. Deve estar nas literaturas que eu citei aí para vocês terem contato. Muita coisa não está sendo disponibilizada por conta da biblioteca estar fechada, então por isso também, né, mais a necessidade de a gente passar por esse material aqui novamente e gravá-la para vocês.
Aqui num cavalo de sela, ó, desempenhando a função, vocês vejam que foram marcados, né, os ângulos dos ossos, ó, aqui o osso fêmur e aqui, ó, tíbia, né? Não tá marcado aqui como nesta figura de cá, né? A parte do osso coxal, mas vocês vejam que toda essa angulação é importante para o desempenho da função. Ângulos muito abertos, né? Ângulos muito abertos, o animal vai tender a ser menos confortáveis. E ângulos um pouco menos abertos vão fazer com que o animal seja mais confortável. Ou seja, o animal que tem a perna reta é menos confortável do que um animal que é bem angulado de perna, por exemplo. E um animal que tem, né, menos angulação aqui, né, de quartela, vai ter uma proporção, né, ser um pouco mais duro na hora da gente andar. Aqui eu gostaria de dizer para vocês, né, da conformação versus o propósito do animal. Voltando lá na pergunta que provavelmente alguém vai fazer para vocês na vida zootécnica de vocês. Esse cavalo é bom? Aí você responde para a pessoa: o que você quer desse cavalo? Eu quero desse cavalo corrida, salto, eu quero desse animal passeio, eu quero desse animal copa de marcha. O que que eu quero desse animal? Principalmente, eu quero um animal para lida, um animal para fazenda, que hoje, né, geralmente onde a gente tem gado de corte, a gente tem bastante equino junto e ainda falta, né, muitos animais para chegar numa proporção mais ideal de animais para lida no campo. E geralmente esses animais para lida são muito negligenciados, né? Tomam um pouco vermífugo, comem pouco mineral. Quando come mineral, às vezes é o mineral do gado, que não é adequado. Então a gente tem todas essas perguntas aí para responder. O que você quer com esse cavalo? Eu quero, por exemplo, aqui, ó, uma copa de marcha, ou eu quero esse animal aqui, ó, para, que foi uma das lendas, né, aí do quarto de milha, para um animal de salto ou de corrida a curta distância, ou um animal com calcense, que é o caso, né, dos quartos de milhas lá, para poder fazer apartação, bulldogging, timpane. O que que eu quero desse cavalo? Cada cavalo a sua função, cada função o seu cavalo mais específico e mais adequado para que tenha menos lesões e que tenha vida útil maior e mais aplicável. Por isso, a gente estuda exterior e julgamento de equinos na zootecnia. Pois muito bem. Aqui só para mostrar para vocês assim, continuando nesse raciocínio, né, a angulação de passada, ó, de diferentes cavalos de corrida. O primeiro aqui, ó, com 83 graus, o segundo, ó, 88, seguindo a primeira coluna lá, ó, 88, e são cavalos excelentes. O terceiro, 90, aí vocês comparem, né? A angulação aqui e tentem discernir qual que terá a maior amplitude de passada. Esse aqui já tem 93, ó, o quarto, na segunda coluna. O quinto já tem 105, ó, de angulação. E vejam esse aqui, ó, com 110. Olha o tamanho da passada desse animal comparado com esse aqui de 83. Né? Então, a gente pensa que num páreo, esse aqui, se tiver tudo bem com ele tiver num dia bom, vai ser o que terá maior desempenho. Se o jockey também tiver num dia bom, os dois vão ter o melhor desempenho. Porque cavalo também é isso, né, gente? União cavalo-cavaleiro. Se a gente não está só num julgamento de morfologia, que é um animal parado, se a gente está num julgamento de funcionalidade, que a corrida é um julgamento de funcionalidade, é uma prova funcional aí, que o animal vai desempenhar na vida dele, então provavelmente, né, se estiverem num dia adequado, esses dois daqui vão estar bem no páreo, em vista desse aqui que não vai estar tão bem. Mas pode acontecer, né, daquele cavalo que a gente brinca, o azarão, ganhar justamente porque não está nos dias bons dos outros e ele se desempenha
melhor do que os outros. Opa, voltou aqui. Agora, cavalo é cavalo em todo mundo. Qual que é ou quais são as principais partes para a gente observar em qualquer cavalo? Aqui não vale aquela máxima, né, de que cavalo dado a gente não olha os dentes, né? Tipo assim, tô desfeiteando o presente que alguém me deu. Principalmente cabeça. Varia de animal para animal, de raça para raça, né, nas proporções, mas é um parâmetro importante de avaliação entre as raças. Quem aí tem um pouquinho mais de familiaridade, se eu já falo assim, cavalo campolina, você já tem na cabeça a morfologia da raça. Não se assustem quem não sabe, é fácil aprender. E se eu falo cavalo quarto de milha, você já tem uma ideia do que é a cabeça desse animal. Então, a cabeça é um atributo importante para a caracterização racial. E nós já falamos anteriormente que, inclusive, é utilizado em alguns sistemas para a proporção do cavalo de sela. E aí nós temos o perfil, né? Perfil retilíneo. Gente, perfil retilíneo, olhando de lado o animal, nós temos aqui, ó, né? O perfil retilíneo. Nesses animais aqui também. É mais fácil observar quando o topete é ralo, que é o caso desse animal aqui. E nesses animais aqui, ó, os dois animais ali da esquerda, né? Da minha esquerda. Não sei se da esquerda de quem tá assistindo. Esses dois animais aqui estão com o topete, né? Sem tosar, então a gente fica um pouquinho mais difícil de ver o perfil, mas todo mundo consegue, com um pouquinho de boa vontade, ver aqui, ó, que é retilíneo, certo? É o perfil. E perfil retilíneo é perfil retilíneo em qualquer espécie. É caprino, é bovino, é equino. Então, vocês já estão fixando e guardando conteúdo aí para outras disciplinas. Perfil subconcavilíneo. É também perfil subconcavilíneo em outras espécies. Vejam de lado aqui, né, esse animal da raça árabe. Voltando só um pouquinho as raças aqui, né, para a gente ficar um pouquinho mais familiarizado. Aqui, né, cavalo crioulo, o tipo de cabresto aqui já dá uma pista boa para a gente, né, mas a gente tem que olhar as características zootécnicas. E aqui, ó, cavalo quarto de milho. Vejam, ganacha proeminente, as orelhas mais curtas, né? Um animal com narinas, né, bem dilatadas, aqui também nos crioulos tem isso. Então, a gente vai comparando raça com raça para a gente poder aprender essas raças aí, ficar um pouquinho na cabeça. Aqui, perfil subconcavilíneo, né? Côncavo, ó, para vocês lembrarem, a colher é côncava. Pensa na colher que vai entrar na sua boca, tá? Então, é um perfil subconcavilíneo, ó, aqui de animais da raça árabe. Vejam, pescoço em forma de cisne, né? As orelhas pequenas, esse perfil subconcavilíneo, é o que mais parece, como o pessoal fala, um cavalo marinho, né? Esse animal aí com esse tipo de conformação de cabeça e perfil subconcavilíneo. Nós temos ainda o perfil subconvexilíneo, né? Comum aí nos animais que tiveram mais ascendência lusitana, né, e dos espanhóis também, cavalos espanhóis, e que entrou muito na composição de uma raça nacional, que são esses dois animais aqui representantes da raça campolina. Vejam, né, o perfil, ó, tá? Ao contrário, é subconvexilíneo. Se a colher é côncava, aqui, ó, é subconvexilíneo, só para a gente guardar. Sim? E aí nós vamos prosseguir falando da segunda parte importante para ser avaliada no corpo de qualquer cavalo. Pescoço. O pescoço nós precisamos saber o tamanho do pescoço, a forma e a direção. Porque o pescoço também tem musculatura importante que vai ajudar o animal, né, a entrar no direcionamento que a gente quer, né? Nós temos o tamanho do pescoço, o pescoço musculoso, o pescoço também como local de acúmulo de gordura, né? Que é parte de acúmulo de gordura e de musculatura, que é parte do dimorfismo sexual, aquelas diferenças entre machos e fêmeas, que a gente olha já de longe, né?
O garanhão tem maior proporção muscular e também mais acúmulo, né, de gordura ali na linha dorsal do pescoço, que a gente chama de pescoço rodado, tá? E também nós temos características, né, importantes do pescoço, igual eu já comecei a citar antes na figurinha, na raça árabe, por exemplo, pescoço de cisne. Vamos ver lá nas imagens para a gente poder entender melhor isso. Nós temos, por exemplo, né, aqui animal, né, com pescoço piramidal, né, presente aí nas raças machadoras, tá, pessoal? E aí a gente precisa enxergar a pirâmide aqui dentro do corpo do animal. A pirâmide, uma base tá aqui, a outra tá perto da escápula aqui, uma linha, e o ápice da pirâmide tá aqui na nuca do animal e a projeção da pirâmide tá aqui dentro. Nós temos, né, o pescoço de cisne, da raça árabe, e aqui, né, um pescoço curto, mais curto e rodado. Tá? O animal tá com crina, mas a gente vê pela linha dorsal do pescoço. Compare essa linha de dorso aqui, ó, de pescoço mais retilínea com essa daqui, né, que foi mais convexa aqui, que é um pescoço mais rodado. Pois muito bem. Nós temos ainda, né, que observar o comprimento do pescoço e o posicionamento do pescoço, né? É característica, por exemplo, da raça quarto de milha ter esse pescoço, né, o pescoço do animal mais, vamos dizer assim, com menor flexão do que em outras raças, que a flexão é um pouco maior, mas não significa que a raça não é bem flexionada, é diferente disso. A conformação do pescoço e a implantação do pescoço que é um pouco mais, né, baixa do que, um pouco mais alta do que em outras raças, que é um pouco mais baixa. Vejam, ó, o comprimento total do corpo medido lá, ó, da ponta do focinho até a ponta da nádega, pode variar um pouquinho de literatura que a gente pega, né? E vejam também, ó, se a gente pegar a linha do pescoço aqui, ó, a angulação que esse pescoço vai ter que ter com a cabeça aqui, para esse tipo de animal. No tronco, a gente precisa, né? É a terceira parte fundamental do corpo do equino. Cabeça e pescoço já determinou a maioria das características da raça, pessoal. Mas, né, o corpo do animal, no tronco do animal, estão estruturas importantes. A gente falou aqui da cernelha, o ápice das vértebras mais altas, vértebras torácicas, o peito do animal, tá? A musculatura, os ossos aqui cobrindo a região do peito do animal, o dorso, né, que é onde a gente monta, ninguém monta na cernelha ou no lombo, isso não é adequado, se ela para frente demais, se ela para trás demais, vão prejudicar os movimentos do animal e podem provocar lesões sérias. Então a gente monta aqui em cima do centro de gravidade no dorso do animal, né, correspondendo às vértebras dorsais. Terminou as costelas aqui e começou as vértebras lombares, nós temos o lombo, e aqui, ó, a garupa do animal, né? Delimitada pela ponta da anca, tuberosidade isquiática e vértebras, junção ilho-sacral, aqui onde a gente mede, né, a altura da garupa do animal. Pois bem, seguindo para frente, né, eu gosto dessa imagem aqui para nos mostrar, né, anatomia aproximada. É essa a mensagem que a gente quer passar para vocês, que a gente precisa olhar o animal e enxergar, ó, a ossatura desse animal ali dentro daquela musculatura para entender como que estão as proporções desse animal, posicionamento de escápula, posicionamento de braço, posicionamento de pescoço, linha de dorso, linha de lombo, né? Junção ilho-sacral, todas essas estruturas zootécnicas que nós estamos falando aqui. Além disso, nós precisamos prestar atenção nos membros anteriores e nos membros posteriores, ou membros torácicos e membros pélvicos.
Nos anteriores, né, a gente vai apoiar, a gente não, o animal vai apoiar aproximadamente 65% do peso, sendo considerado, né, o seu centro de gravidade. Justamente porque que o centro de gravidade é deslocado cranialmente. A gente olha, quem não tem experiência, olha o cavalo e acha que o centro de gravidade é mais atrás, é no meio exato do cavalo. E não é isso que acontece, porque tem toda aquela musculatura, os ossos, a cabeça, que tem um peso, o pescoço, que vão puxar o centro de gravidade do animal para próximo, né, ali da linha dos membros anteriores. E os anteriores têm essa função de sustentar e amortecer o peso do animal. Os posteriores, né, que vamos dizer assim, seguram os 35, né, 30 a 35% do peso restante, vai depender do animal, são mais pontos de sustentação também e de impulsão, ou seja, a tração do cavalo é do membro posterior, é a tração, e a sustentação e o amortecimento são com os anteriores. Aqui a gente volta a ver, né, algumas coisas que a gente falou em equidicultura, que o movimento do equino ele é tridimensional, né? Nós temos para frente e para trás. Se vocês montaram um cavalo, vocês sabem o que eu estou falando, né? O para frente e para trás, o lateralizado em cada movimento do animal. Por quê? Ele vai, ó, com os anteriores e os posteriores fazendo movimentos que impulsionam a pessoa que está montada e o animal também para frente e para trás, para um lado e para o outro, lado esquerdo e lado direito, e para cima e para baixo, para cima e para baixo. É por isso que o equino também é um agente de auxílio em pessoas com deficiências por conta da mobilidade, né? É a parte de ecoterapia que tem um movimento que a gente chama tridimensional. Para cima, para baixo, para frente, para trás, para direita, para esquerda, que vai estimular ali, né, a coluna vertebral e as terminações nervosas nesse sistema, né, de baixo para cima das pessoas com deficiência. Então, esse movimento tridimensional é importantíssimo para animais que vão ser apropriados para ecoterapia, que não pode ser também qualquer animal. Tem que ser dos animais mais tranquilos e calmos que a gente consegue, né? Justamente porque são diversos os tipos de deficiência e nós precisamos atender todo mundo. Seria uma ótima disciplina optativa a gente falar somente de ecoterapia. Vamos ver se a gente tem condições para frente de falar sobre isso. Portanto, né, por terem um peso mais em cima deles e ser de sustentação e amortecimento, os membros anteriores que estão mais sujeitos à lesão. E aprumos corretos, que a gente vai falar daqui a pouco, são importantes para qualquer cavalo. Ter os membros bem encaixados, na posição adequada, porque se for um pouco mais para dentro ou um pouco mais para fora, vai sobrecarregar mais ou menos os ligamentos laterais, mediais, a ossatura e articulação e por aí vai. Assim por diante, né? Aqui nós vemos outra imagem que mostra, né, as proporções corporais aqui, ó, com um modelo aqui de quarto de milha, ó. Reparem que crina rala, cauda rala, musculatura proeminente, um animal de cabeça relativamente pequena, ganachas proeminentes, ó, né? Musculatura macetérica, né? Região macetérica proeminente, de orelhas pequenas, comparado com outras raças aí. Então, aqui nós temos, né, a localização do quadrilátero nesse animal, né, quarto de milha aí. São literaturas diferentes, então vocês vejam que tem uma comparação também, né, da cabeça do animal com a proporção, né, de membros do animal e ainda, né, o comprimento do dorso, né, que seria o comprimento de uma dorso-lombo de uma cabeça. Mas, né, nós estamos aqui, ó, na região, nós montamos aqui na região onde está o centro de gravidade do animal, que é próximo do membro anterior. Já contando, né, essa história aí de aprumos, são as direções que os raios ósseos, raios, né, passa no centro do osso ali, o eixo do osso,
apresentam na sustentação do corpo. E aí, a direção exata dos membros em relação ao solo, para que o peso corporal do cavalo seja distribuído da forma mais regular possível sobre cada um dos membros. Considerando, né, licencinha, eu vou pegar uma água aqui, considerando essa divisão aí, né, de 65% a 70% no centro de gravidade e 30% a 35% no posterior do animal. Aprumos podem ser, né, regulares ou irregulares e, né, são os regulares, os normais, que permitem ao cavalo um desenvolvimento mais perfeito das suas funções. Aprumos irregulares são aqueles em que os raios dos membros não estão seguindo a linha vertical perfeita, que vão dificultar o animal tanto ao andar, né, ao se locomover, quanto ao ficar parado naquela posição que a gente coloca, né, para avaliação em muitas provas, que a gente chama de estação forçada. E é na estação forçada, o membro anterior alinhado, o posterior também alinhado, um com o outro, em direção ao solo, num solo bem reto, para que a gente faz essa avaliação de andamentos. De andamento não, desculpe, de aprumos, né? O animal tem que estar em estação forçada e com os membros alinhadinhos ali, para a gente não prejudicar o julgamento do animal, se ele tiver, por exemplo, assim, com o membro desviado, porque, sei lá, ele está numa posição de descanso. Aí não é a posição adequada para avaliação de aprumos. Os aprumos corretos, né, vão ter relação direta com a melhor sustentação, com a melhor locomoção, com menos lesões e aumento da vida útil do animal, com a impulsão adequada, porque eu já falei que a tração do cavalo é traseira e quem transmite, né, a força desse impulso é ali, né, a musculatura, longíssimos dorsais, a coluna lombar, né, passando para a região torácica e impulsionando o cavalo para frente. O anterior sustenta esse movimento e amortece para que o movimento não seja, né, vamos dizer assim, duro. E podem, inclusive, haver desvios graves do centro de gravidade, dependendo da conformação do animal, se é mais adequada ou, né, se é inadequada, no caso aí, que tem desvios. Aqui, as linhas de sustentação, né, que a gente vai trabalhar adiante, né, o quadrilátero de sustentação do animal, prevendo todas essas linhas aqui. Vamos vê-las, né, uma a uma, para que a gente trabalhe, né, de uma forma mais adequada aqui. Vamos dizer assim, esse quadrilátero de sustentação, ele tem, né, bases ósseas muito bem estabelecidas, que a gente pega, né, a ponta da escápula, cernelha, aqui, né, a linha que tangencia a nádega e as linhas que vão tangenciar aqui, ó, o encontro do animal com o solo, né, onde o animal está pousando os membros ao solo. A primeira linha vai partir da articulação, né, nos membros anteriores visto de perfil, ou seja, visto de lado. A primeira linha da articulação escápulo-humeral vai descer paralela ao membro e vai tocar o solo 10 centímetros à frente do casco. Nós colocamos essa primeira linha aqui, ó, de vermelho, tá? Para que vocês entendam essa linha aqui de vermelho, ó, a linha D, que vai, né, da escápula humeral, descer paralela ao membro e tocar o solo 10 centímetros à frente do casco. A segunda linha vai partir, né, do centro de sustentação da espádua, metade da espádua, passando pelo meio do braço e vai descer paralela ao membro e tocando o solo, dividindo o casco ao meio. Isso aqui, gente, é bem decorebinha, não tem como eu explicar de uma forma diferente. E aí nós colocamos isso aqui, né, de vermelho, mostrando essa linha aí que parte, né, do meio aqui no centro de sustentação da escápula e vai, né, dividindo o casco ao meio aí. A próxima linha que nós vamos falar né, essa que parte do centro da articulação do braço, que é o osso húmero,
né, com o antebraço, divide todo o membro ao meio e vai tocar o solo logo atrás dos talões. Os talões são aquela estrutura, né, posterior ali do casco do animal, que vai, né, ser importante ali para esse posicionamento, né? Aqui essa terceira linha em vermelho, mostrando aqui, ó, né, parte do centro da articulação do braço e vai dividir todo o membro ao meio e vai tocar o solo logo atrás dos talões. Olha, essa aqui eu acho que eu pus errado. Na verdade é a linha E, tá, gente? Não é essa linha H. É a linha aqui, ó, que sai do meio da articulação do braço, divide todo o membro ao meio e toca o solo logo atrás dos talões. Essa linhazinha aqui, ó, de E a F. Porque tem, né, a quarta linha, desculpa. Agora nós vamos falar da primeira linha, né, lá, que parte da ponta da nádega, tuberosidade isquiática, vai descer paralela ao membro, tangenciando o jarrete e toca o solo, né, 10 centímetros aí atrás dos talões. Essa linha aqui, ó, agora sim tá marcado certinho, né, de vermelho, que vai, né, da ponta da nádega, paralelo ao membro, tangencia o jarrete e toca o solo 10 centímetros atrás dos talões. A segunda linha dos posteriores visto de perfil parte da articulação coxo-femoral, né, da pelve com o fêmur, e vai descer dividindo a perna ao meio, continuando paralela à canela e tocando o solo, dividindo o casco ao meio. Essa segunda linha aqui, ó, de cá a aí, ó, parte da coxo-femoral, vem, divide a perna exatamente ao meio, ó, aqui tá a perna do cavalo, e vai descer ao solo, ó, partindo o casco imaginariamente ao meio. A terceira linha vai partir da região da soldra ou soldra, né, que é a patela anatômica, e vai descer paralela à canela e tocar o solo 10 centímetros à frente do casco. Paralela à parte da soldra, né? Desce, ó, de forma paralela à canela, ó, a canela aqui retinha, paralela a ela, e toca aproximadamente 10 centímetros à frente do casco. Os anteriores vistos de frente, né, a parte cranial, vai partir uma linha que vai da articulação escapulo-humeral e desce dividindo todo o membro ao meio. Cada membro dividido ao meio tem que estar, né, exatamente posicionado. Ó, peguei essa imagem aqui para a gente lembrar, né, da musculatura peitoral existente aqui, ó, né, músculo braquicefálico, importantíssimos também, né, para essa força de anteriores aí que o animal tem que ter para ajudar, né, na sustentação do peso do centro de gravidade e também na parte de amortecimento dos movimentos aí dos anteriores. Nos posteriores, a gente precisa, vendo, né, por trás, a vista caudal do animal, vai partir da ponta da nádega e descer, ó, dividindo, né, todo o solo, todo o membro ao meio até tocar o solo. Essa linha também tem que estar nas proporções adequadas, né? Preciso a gente ver, tem, entre aspas, ter essa visão aqui de raio-x da musculatura e também da ossatura do animal. Vendo, né, por trás, ó, essa linha vem e divide exatamente o membro aqui ao meio, para a gente poder trabalhar com os aprumos corretos. Quanto aos defeitos, né, pode ser totais, quando todo o membro vai desviar das linhas de sustentação, ou parciais, somente parte do membro vai desviar das linhas de sustentação. Os desvios totais, por exemplo, o animal é sobre si, que a gente fala assim, sobre si de frente, porque todo membro vai se deslocar para dentro do quadrilátero de sustentação, que estaria aqui, ó, de forma regular, e o animal, ó, ficou com o membro deslocado para dentro do quadrilátero de sustentação, todo o membro. Aqui, ó, braço, né, antebraço, canela, o casco, tudo está deslocado.
Vejamos nesse animal aqui, ó, a linha, tá? Que determina o animal sobre si de frente. É característica de algumas raças fora do país, né, que não são nacionais, os animais seriam um pouco sobre si de frente. Mas esse animal aqui, ó, né, de raça nacional, posicionamento de posteriores não está adequado, mas dos anteriores está, e aí a gente consegue ver, né, o animal sobre si de frente. O animal sobre si de trás, da mesma forma, ó, a linha que parte da nádega deveria, né, ser tangenciar aqui a canela e cair aqui, né, ao solo. Vejam no vermelho aqui, ó, como que o animal, né, tá com principalmente, ó, todo o membro deslocado para dentro do quadrilátero de sustentação, que é o sobreci de trás, ó, igual nessa imagem aqui. E a gente pode ver nessa imagem aqui de um animal de trabalho que a linha teria, né, que vir tangenciando aqui, ó, mais paralela, todo o membro do animal tá deslocado aqui, né? É um animal sobre esse de trás. E olha lá se ele não é sobre esse de frente, né? Porque esse posicionamento aqui, ó, né? Apesar do animal estar montado, não é o melhor jeito da gente ir avaliando. Outro desvio, né, quando todo membro se desloca para fora do quadrilátero de sustentação, é o animal que chama acampado, né? Parece barraca de acampamento. Tem o acampado de frente e também o acampado de trás. Todo membro se deslocou para fora do quadrilátero de sustentação. E aqui vocês vejam, né, o animal que deveria estar no quadrilátero de sustentação, que é o amarelo. Qual que é a linha aqui desse animal, ó, que se não parece, né, uma barraquinha de acampamento, né? Acampado de frente e acampado de trás. Ou, desculpem, eu voltei ao invés de ir para frente. Esse animal aqui, ó, também, né, o quadrilátero de sustentação estaria aqui em azul. E aí nós temos, ó, acampado de frente e acampado de trás. Os desvios parciais são defeitos, né, somente de parte do membro. Então, no caso, animal ajoelhado, somente o joelho escapa, né, se desloca para fora da linha de sustentação, igual tá nessa imagem aqui, a linhazinha vermelha. Vejam aqui, ó, né, o animal ajoelhado. Esse outro também, ó, animal ajoelhado, a linha não é reta, ela faz uma curva aqui, se a gente for traçar os raios ósseos do animal. Animal transcurvo, né? É um animal que somente o joelho vai se deslocar, né, para dentro da linha de sustentação. Lembro que no ajoelhado ele estava para fora, como se o animal tivesse ajoelhado mesmo. E aqui, né, nós temos esse animal transcurvo, ó, que a linha, né, deveria ser reta e o joelho foi para dentro ali. Ele é um animal chamado transcurvo. Quando somente a canela vai se deslocar para dentro da linha de sustentação, a gente chama o animal de acorvilhado, né? A linha estaria aqui, passando, tangenciando aqui a canela, e aí somente a canela foi, né, deslocada para dentro do quadrilátero de sustentação. Vejam esse animal aqui, né? Uma fêmea. A gente também, pela foto, gente, a gente consegue identificar se é macho ou se é fêmea. Isso é muito importante o zootecnista saber, tá? De longe já avaliar. Olha, um macho, uma fêmea, um potro, uma potra, é um animal mais velho, é um animal jovem, é um animal de tração, é um animal de serviço, é um animal de sela. Então, isso aí a gente consegue avaliar por foto e a uma certa distância, né? Esse animal aqui, então, ó, curvilhado, só a canela se deslocou. Esse outro também, ó, só a canela se deslocou. Aqui um animal mais jovem, né? Do que o outro animal que já era adulto. O perna de frango é quando os ângulos, ó, coxo, femoral e fêmuro, tíbio patelar, do fêmur, da tíbia com a patela, são muito abertos, ou seja, o animal tem a perna muito reta, tá? A perna do animal não é bem flexionada. E aí, né, dão essa impressão de perna reta e a gente chama de
animal perna de frango. Os desvios totais, a gente tem vistos de frente, né? O aberto de frente, todo o membro se desvia para fora da linha de sustentação, deveria estar assim, ó, no meio do membro, foi desviado para fora. E aí nós temos aqui, ao contrário, né, o animal fechado de frente, todo o membro vai se desviar para dentro da linha de sustentação, o animal fechado de frente. Vejam a imagem aqui, ó. Geralmente, animais fechados de frente são pobres em musculatura peitoral, né? Porque muitas vezes um defeito vai acompanhando o outro. Os joelhos cambaios, né? Quando somente os joelhos vão se desviar para dentro da linha de sustentação. Esse aqui é um defeito grave, né? De aprumo, que o animal nem é feito acompanhamento, não é feito registro, né? Não encaixa nos padrões da raça. Alguns defeitos em animais jovens a gente pode trabalhar com órteses, com bandagem, com aquelas tiras elásticas, e aí a gente consegue uma certa melhoria. Mas defeitos graves como esse aqui, um animal totalmente cambaio, são bem difíceis de recuperação e são muito herdáveis, né? Os joelhos esquerdos, onde somente os joelhos se desviam para fora da linha de sustentação. Vejam aqui, ó, né? O animal com joelhos esquerdos. Nem parece que é o anterior do animal, né? A gente só sabe que é o anterior por conta da posição da musculatura de peito aqui e da cauda lá no fundo, né? A gente tem uma dificuldade em enxergar o joelho aqui do animal, pelo menos eu tenho. E o animal aberto de trás, né? Quando todo o membro vai se desviar para fora da linha de sustentação, do quadrilátero de sustentação. Fechado de trás, ó, todo o membro se desvia para dentro da linha de sustentação. Nós temos ainda o animal com, né, jarretes cambaios, onde somente os jarretes se desviam para dentro da linha de sustentação. Vejam a imagem aqui, ó, e esse animal. Se a gente estiver traçando a linha de sustentação aqui, ó, ela vai direitinho, só que chega no jarrete e curta, né? Aí os jarretes ficam muito próximos e aí a linha não é adequada, o animal tem jarretes cambaios. Ao contrário, jarretes esquerdos, onde somente os jarretes vão se desviar para fora da linha de sustentação. Vejam aqui, ó. E nós temos outros defeitos, né? Que são os animais que têm a pinça para dentro, a pinça é a ponta aqui do casco, né? O normal seria dividir a linha, dividir o casco ao meio. Então, nós temos pinça para dentro, que a gente chama cavalo caravanho ou emperiquitado, né? Ou alguns proprietários falam assim, aquele cavalo é periquiteiro. Periquiteiro é esse animal que tem os cascos para dentro, né? E de base aberta, que é pinça para fora, a outra imagem mostrando aqui, né, que desvia tanto a parte anterior quanto o posterior do animal. Tá? Aqui uma imagem, né, de um animal periquiteiro, vocês vejam aqui, ó, que foi mesmo, ó, desviou para dentro a linha nos dois membros desse animal. O animal fincado, né, quando a angulação de quartela é maior do que 45 graus, aí a gente vai olhar, né, tanto os anteriores quanto os posteriores. Então, geralmente, animais fincados são menos confortáveis na montaria, né? Então, essa angulação maior que 45 graus. O animal achinelado, quando a angulação de quartela, né, for maior do que 45. Vejam aqui, ó, um defeito vai acompanhando o outro animal, né? Tem cascos achinelado, as pinças estão grandes. Ajuda um pouquinho fazer o casco desse animal? Sem dúvida, né? Mas ele sempre vai ter uma pressão maior aqui sobre os ligamentos flexores do membro. Sim. E aí ele pode até, às vezes, um pouco, né, achinelado, ser um pouco confortável, porém a vida útil dele não vai ser grande. É um defeito, sim, de aprumo. Fechando essa parte aqui do nosso primeiro assunto, dessa nossa primeira aula virtual, nós estamos preparando com muito carinho, mas, né, ainda somos aprendizes desse tipo de aula, então, né, a gente pede, são vídeos caseiros, acontece uma coisa, acontece outra, passa um caminhão na rua,
A gente pede desculpa por esses momentos aí que a gente não pode controlar. Fechando aqui, independentemente da raça e do propósito dos equinos, cada cavalo é um cavalo e é cavalo no mundo inteiro. E podem, né, e devem ser avaliados externamente considerando as características, né, que estão associadas a essas estruturas anatômicas que são importantes aí para o cavalo, tá? Essas estruturas, né, essas medidas, tanto as lineares quanto as angulares, vão auxiliar a determinar qual que é o animal mais bem conformado, né, melhor conformado para os propósitos de cada raça. A gente vai ter aula de raças, que eu vou dar uma geral nas raças, né, falar um pouquinho para vocês, dentro desse grupo de indivíduos. E no grupo de indivíduos, por exemplo, que ele está sendo julgado durante uma exposição. Só que antes, né, disso, os julgamentos de aprumo são sempre baseados em estruturas ósseas, que vão determinar se o animal tende ou não a possuir lesões futuras e se deve ou não ser utilizado na reprodução do plantel. Igual eu falei no inicinho, a gente tem todas essas características ósseas, ou todas não, a maioria delas, né, nada é 100% em biologia, são altamente herdáveis. Então, eu posso, num animal com defeito de aprumo, estar transmitindo aquilo para as futuras gerações, né? E aí eu tenho que optar. Eu vou ou não utilizar na reprodução? Eu vou utilizar aquele animal na reprodução com quem? Igual eu falei, uma égua com a garupa muito derriada, você coloca um garanhão com a garupa um pouco mais menos derriada para que os filhotes venham a ter a garupa melhor do que a mãe. E aqui, né, a gente fecha, tem algumas referências aí para vocês consultarem. Além disso, eu vou deixar muitos vídeos aí na página de vídeos do canal, né? E vou ainda deixar esse material disponível para vocês. O certo é, o ditado popular tá valendo, né? Sem casco, sem cavalo. Eu não tenho condição de manter um animal desse aqui se eu não tiver cavalo. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira aula de exterior e julgamento de equinos. Eu vou estar aqui, como sempre estive, à disposição de vocês e nós vamos trabalhar para as nossas aulas seguintes serem melhores do que essa. Cada dia melhorando um pouquinho mais. Até mais, cuidem de si e cuidem dos seus. Um abraço.